Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, a violência deste chão. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem, a bravura e a pobreza do sertão. Junte tudo a injustiça, daí nasceu Lampião. Estamos aqui de volta com as memórias do cangaço. Bom, a festa estava feita, cangaceiro para tudo quanto é lado. Aí aparece um outro, que é o marinheiro, irmão da Sila, morava lá por lado de Minas Gerais. Mas ele era um pouco acanhado, ele não falava muito. Eu não sei se era acanhado por causa da irmã. A emoção dele em encontrar a irmã foi muito forte, porque também era uma coisa assim, você não acredita que eles não tinham uma relação nem mesmo com parentes. Tem um outro cangaceiro, o Volta Seca, eu costumo falar volta redonda, mas não é, o Volta Seca. Esse também vai ter uma história daqui a pouco, certo? Mais para frente. Por enquanto, hoje, eu queria falar disso. A chegada do marinheiro, aumentando o contingente de cangaceiros em São Paulo, e as festas que começaram a chegar, porque tinha almoço, tinha jantar, tinha baile lá, forró. Aí a Cristina inventava negócio de repentistas. Aí apareceu repentistas. Teve uma dupla que um era Corisco, outro era Lampião. E os dois fizeram repente. Muito, muito interessante, porque eles conheciam as histórias. Isso é que eu acho mais curioso, né? E um falava do outro. Aí o repentista, que era do lado do Lampião, num determinado momento, falou para o que era do Corisco, contando a história da matança do ocorrido da família lá, né? A família que foi assassinada. Um erro, sei lá, de coisa. Ele estava muito revoltado com a morte do Lampião e foi para cima achando que aqueles caras eram delatores. Aí foi um negócio desagradável. Nem gosto de contar essa história. Mas quando o repentista falou disso, pô, o do Lampião falou isso, o outro falou: vou parar, não vou mais. Você pisou pesado. O Corisco, o repentista do Corisco. Mas ali era festa, era alegria, era tudo muito, muito bom. Mas teve um fato inusitado, porque de repente apareceu lá um cangaceiro. Eu não sei se ele foi convidado pelo Balão, eu acho que foi o Balão. Ele depois disse que não, mas eu acho que foi, porque ele morava lá para aqueles lados de Itacoaquecetuba, tá? E chegou lá dizendo que estava chegando para aquela festa do cangaço, que ele tinha sido cangaceiro também. Ok, nós atendemos a ele. Quem você foi? Não, eu fui pitombeira. Existiu cangaceiro pitombeira. Aliás, existiu mais de um pitombeira, certo? Mas não é essa a questão. A questão toda é que os cangaceiros começaram a se assanhar, né? Porque aí começaram: tem um novo cangaceiro aqui, você conhece? Aí o Zé Sereno: quem é você? Sou pitombeira. Mas o pitombeira que estava lá, ele sabia a história do cangaço mais do que todos nós. Mais. Mas os cangaceiros não o identificavam como pitombeira. A Sila chega: não, mas o pitombeira morreu e tal. Numa batalha, não sei de quanto, e foi falando, e o pitombeira disse: eu fui o pitombeira. Aí começou a falar de batalhas. O cara sabia tudo.
E foi, olha, foi um negócio tão interessante, porque os cangaceiros se reuniram com ele e houve uma espécie de uma sabatina. E na sabatina ele respondia. Não pensa que ele não respondeu, não. Mas eu acho que foi o Zé Sereno, que num determinado momento soltou uma pergunta dessas mais capciosas e ele não respondeu. Aí os outros se animaram, o Alão, etc., se animaram a fazer perguntas que devesse ter uma resposta condizente com os fatos da época, com os fatos passados por eles, certo? Eu acho que o Zé Sereno perguntou, você estava em tal local, não é? Ele falou que sim. Não, você não estava porque eu estava lá. Nessa altura do campeonato, as coisas começaram a ficar meio complicadas para o Pitombeira, né? Mas aconteceu um fato desagradável, porque eles começaram a agredir o Pitombeira assim, no sentido, não, você está aqui, você é falso, você não é o Pitombeira verdadeiro, o Pitombeira verdadeiro é fulano, tá? Foi uma coisa super desagradável e o Pitombeira saiu. Caiu fora, certo? Dali, foi embora, nervoso e chateado. E nós ficamos naquela dúvida. Mas escuta, e se o cara foi cangaceiro? Ele vai ficar, porque ele sabia tudo. Aí, cara, ô seu Mesquita, esse moço deve ter sido coiteiro. E os coiteiros sabiam tudo também. Não pensa o senhor que não sabia, eu sabia muito. Ele não foi cangaceiro, porque o Pitombeira, o verdadeiro Pitombeira, morreu em 1900, e não sei, aí falou números, etc. Tá? E eu conheci o Pitombeira, falou a Sila. A Sila era mais revoltada com a história, porque achava que ele estava lá enganando. E como o cangaço virou festa, virou alegria, virou projeção, como é que o cara pode aparecer o fake cangaço? Ali o Pitombeira foi o chamado fake cangaço, que chegou lá dizendo que era cangaceiro, e que depois se constatou realmente que ele nunca tinha sido cangaceiro, e que ele foi efetivamente coiteiro num determinado momento, mas um coiteiro de muita confiança dos... Eu não sei nem quem era o chefe, sei lá, o cangaceiro para quem ele serviu, certo? Mas ele conhecia as histórias. Ele conhecia e falava com muita exatidão de todas essas coisas. Mas o fato mais importante aí que a gente tem que ressaltar é que antes ninguém queria, se escondiam para não falar de cangaço. Todos eles. Expedita, Zé Sereno, Sila, Balão, Criança, Pitombeira, Saracura, Labareda e todos os mais. Todos. Volta Seca não. Volta Seca não. Volta Seca foi o único que chegou e sou cangaceiro e assumiu uma postura interessante. Mas também ele foi um falastrão, mas depois eu falo dele. Eu vou falar dele quando falar do lançamento do livro Tática de Guerra do Cangaceiro. Aí eu vou contar como é que foi o encontro do Volta Seca com a moçada, certo? Mas, por enquanto, a história do Pitombeira é essa. A Pitombeira foi, na verdade, uma figura que surgiu ali exatamente porque estava havendo uma exaltação muito grande ao cangaço. A imprensa começou a respeitar o cangaço. Os jornalistas começaram a ver o cangaço de uma forma diferente, certo? E os próprios cangaceiros que se escondiam, certo? A mesma história da anistia era uma loucura, porque vocês não foram anistiados, e ficou uma discussão muito forte durante muito tempo, porque todos diziam que foram anistiados, mas ninguém tinha um papel. E como é que foram anistiados? Ok. Quem me deu uma luz para isso foi o senhor Arlindo Silva, o saudoso Arlindo Silva,
que trabalhou junto ao Palácio do Governo na época, conheceu o Getúlio Vargas, tá? E ele disse para mim o seguinte, quando eu falei, dei esse toque da anistia, que eu não sabia, você que viveu aquela época de Getúlio, ele falou, Mesquita, Getúlio foi ditador. Você acha que ditador precisa botar papel para dizer que está anistiado? Ele falou, está anistiado e acabou. Não existiu papel nenhum. O que deve ter existido, ele falou, deve, ele não sabia exatamente, mas ele trouxe uma conclusão que é real. Ele disse, o que aconteceu na verdade é que era uma ditadura, e na ditadura, o presidente, o ditador, fala, é isso e acabou, não precisa de papel. Foi assim a anistia. E a festa terminou esse dia. Mais para frente nós vamos contar outras histórias nessa Memórias do Cangaço, aqui no canal Humberto Mesquita, onde você se inscreva. Se inscreva para você participar aqui com a gente, para você discutir cangaço com a gente, para você vibrar com a história do Brasil. E não se esqueça que nós estamos na guerra para transformar o cangaço num estudo, no currículo, colocar no currículo escolar. Tá bom? Um obrigado a todos e até a próxima. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, violência deste chão. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem, a bravura e a pobreza do sertão. Junte tudo a injustiça, daí nasceu Lampião.